Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais uma contratação para o elenco do Goiás de 2024, que mais uma vez gera uma desconfiança natural do torcedor em todo o começo de ano. A questão que o Goiás ele parecia que ia manter uma certa base, até aqui isso não está acontecendo. O Morelli deve deixar o clube, o Dieguinho, o Tadeu, o Maguinho também rescindiu o contrato. Vou gravar um vídeo para postar depois aqui pra gente, falando especificamente sobre esse assunto. Então, aquela espinha dorsal, basicamente o Goiás não terá mais para esse ano de 24. Além disso, as contratações que até pareciam ser certeiras, como por exemplo o Paraguai Ivan Torres, o Edson Volante, o Wellington, enfim, eu vejo como bons jogadores para serem titulares. Mas aí já começam as apostas. O Luiz Henrique, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, já gravei um vídeo falando sobre ele, vou deixar na tela final. O Paulo Baia, ex-Ponte Preta. Então assim, e agora o Getúlio. Não são jogadores para serem titulares absolutos na Série B do Campeonato Brasileiro, exceto se for para um time de meio de tabela. Acho que o que o Goiás está fazendo até aqui, nesse comecinho de estadual, tudo bem, as renovações do Sandro é muito importante, a tendência é que o Bruno Melo também fique no clube, mas deixa muito a desejar. Um clube que terá um orçamento maior destinado ao futebol para essa temporada de 2024 do que em relação à disputa da Série A do ano passado. Então muitas saídas e contratações bem mais ou menos, aquele perfil de chegada muito parecido, muito semelhante ao do Goiás da temporada passada, e não renovações de jogadores importantes também, como por exemplo até aqui do Guilherme Marques. Então nesse aspecto, acho que o torcedor está certo de questionar, enfim, não estou também, eu reconheço que a Série B do Campeonato Brasileiro é uma competição diferente, jogadores não querem disputar uma Série B, se tem mercado na Série A, é uma temporada com clubes menores na primeira divisão, como Juventude, Criciúma, Atlético Goianiense, Vitória, Cuiabá. Então, querendo ou não, jogadores que poderiam ir para o Goiás, ele tem mercado na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, acho que decepciona até esse momento. Para um campeonato goiano, tudo bem, eu compreendo. A questão é que a janela desse ano ela fecha em março, então não dá para você esperar o Campeonato Paulista acabar e contratar jogadores sem considerar a parte do entrosamento, que você acaba perdendo bastante, com a chegada somente no segundo semestre, depois do mês de abril, usar o Campeonato Goiano para a adaptação, para a melhoria do elenco, eu acho isso fundamental. Tem outra coisa também, o Goiás confiando muito nas indicações do Zé Ricardo. Aí o torcedor pode olhar por um lado, mas se contrata sem um técnico, o torcedor reclama porque o treinador não deu aval. Se o treinador indica jogadores e o Goiás contrata, o torcedor também reclama. Isso é natural, é do futebol. A questão é que se o Goiás não tiver paciência com o Zé Ricardo, e a gente não está falando isso só pelo achismo, não, é você pegando o histórico de demissões do Goiás nos últimos anos, nada leva a crer que o Zé Ricardo estará, por exemplo, até o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não aposto nem R$100 que o Zé Ricardo vai estar no Goiás, por exemplo, com o começo da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, esse tanto de indicação, vários jogadores ex-Vasco da Gama, tudo bem, você tem a confiança do técnico, que ótimo, tomara que chegue e dê certo. Mas e se o Goiás der aquela maluquice de fazer sempre o que nos últimos anos aconteceu, e nada até aqui que vem sendo feito em 2024 não traz uma perspectiva de melhora aos olhos do torcedor? A gente não vê contratações diferentes, beleza, tem um Paraguai Ivan Torres, mas falta algo a mais. Enfim, ainda é um clube com um pensamento muito pequeno, como por exemplo o Wellington Silva, atacante, que os valores já assustam, enfim, não consegue dar um passo um pouco maior. Não estou falando de torrar todo o dinheiro da Liga Futebol Forte ou algo nesse sentido, apenas de entender a importância de você investir no futebol, que é algo que te dá retorno. Então, tem essa confiança no Zé Ricardo, que ótimo, tomara que ele fique pelo menos até a Série B do Brasileirão, obviamente dando resultado. Se chega esse tanto de jogador e demite o Zé Ricardo, por exemplo, depois do Campeonato Goiano, aí a gente sabe como será, por exemplo, a Série B. E se não contratar jogadores melhores para esse começo de ano, eu acho que o Goiás ele corre um certo risco de ficar naquele meio de tabela da competição, nono, décimo segundo lugar, com um elenco muito semelhante, por exemplo, a um CRB, um Guarani, quem mais aí? Clubes que passam, a Ponte Preta, enfim. Contratações que até aqui, na minha avaliação, deixam a desejar. Falta a cereja do bolo. Outros concorrentes estão se reforçando bem, como o Sport, o Ceará, o Curitiba, o Santos, o América Mineiro. O Goiás precisa ficar esperto, porque a Série B ela não é fácil mais. Então beleza, já